O sexo fraco. Segunda parte. Com o progressivo embotamento nas maneiras erradas do pensar dos seres humanos terrenos e a limitação cada vez mais forte de sua capacidade de compreensão para as coisas que se acham fora da matéria mais grosseira, naturalmente se estabeleceu também aqui uma interpretação cada vez mais inferiorizada daquela denominação. Na realidade, o homem não é o sexo mais forte, mas apenas o mais grosseiro, isto é, mais grosso material, e assim mais denso. A feminilidade, porém, não é o sexo mais fraco, mas sim o mais delicado, menos denso. Fato que nada tem a ver com fraquezas. O homem é, devido à sua maior atividade material, mais condensado na matéria grosseira, o que, porém, não é um erro, uma vez que disso necessita para a execução de sua atividade na criação, a fim de se fixar mais firmemente no solo terrestre e poder agir mais diretamente na densa matéria grosseira e sobre ela. Assim, ele estará mais firmemente ligado à terra e mais afeito a ela. A tendência da mulher, no entanto, dirige-se mais para cima, para o que é mais fino, mais delicado, menos denso. Nisso ela é o que completa o espiritual humano, segurando, soerguendo. Naturalmente, só quando ela se encontra no seu lugar que o Criador lhe destinou. Pela conservação de uma bem determinada espécie de enteal mais elevado no seu corpo, este não é tão fortemente condensado, porque o corpo de matéria grosseira continua perpassado por esse enteal que o mantém menos denso. Mas isso, por sua vez, não é uma falha nem uma fraqueza. Pelo contrário, uma necessidade para a recepção e a transmissão de irradiações, cujo auxílio o homem, em sua atividade, não pode dispensar, e que ele, contudo, não é capaz de receber diretamente devido à sua espécie grosseira. Tudo isso se estende naturalmente também da maneira mais simples para as coisas da matéria mais grosseira. Tomemos, pois, um nascimento. O homem, já por essa razão, não poderia oferecer absolutamente a possibilidade de uma alma poder aproximar-se dele, para fins de uma encarnação na Terra, mesmo que existissem em seu corpo os órgãos para isso. Falta-lhe a ponte para a alma, que é propiciada por aquele delicado enteal que a feminilidade ainda traz em si, e que teve de se desprender automaticamente da masculinidade devido à sua vontade ativa. Por essa razão, mesmo existindo órgãos para isso, poderia desenvolver-se sempre apenas o começo de um corpo terreno, nada mais. Por então faltar a cooperação da nova alma, a qual não pode se aproximar se não existir aquela ponte mais delicada do enteal. Mesmo de algumas mulheres, pode sim aproximar-se às vezes uma alma, mas então não se firma, se essa ponte tiver se tornado defeituosa, por ter a mulher adquirido propriedades masculinas, as quais desalojaram os delicados dotes enteais da feminilidade.
as almas tornam a desligar-se antes que o nascimento terreno possa ocorrer. Tudo isso alcança muito mais longe do que podeis imaginar. Também a saúde terrena dos vossos filhos é condicionada, dificultada ou favorecida pela integridade e pureza dessa ponte enteal mais elevada que a mãe oferece. Não são somente os órgãos a causa para a falta de filhos, ou que muitos nascimentos não ocorram assim como deveriam ocorrer em curso normal. A causa principal nas dificuldades, doenças e fraquezas acha-se muitas vezes apenas na imperfeição das pontes de que as almas necessitam para uma peregrinação segura e forte de seus caminhos terrestres. Quantas vezes uma mulher adquiriu, por brincadeira estúpida ou por vaidade condenável, propriedades masculinas, que tiveram de enfraquecer ou afastar totalmente a parte enteal mais elevada, que lhe fora dada como distinção. As consequências disso são tão múltiplas em espécie e forma de suas configurações que muitas vezes os seres humanos meditam longamente sobre como são possíveis tantas coisas. Ainda pior, porém, do que nesses acontecimentos de matéria grosseira que se tornam imediatamente visíveis são os danos nos planos da parte fina da matéria grosseira, provocados por um tal falhar da feminilidade e que depois se mostram também na terra, mesmo que só depois de longos tempos. Disso muito ainda podereis ouvir quando um dia eu passar para esses setores, e vos sobrevirá um horror ante a leviana culpa da feminilidade, que ainda foi favorecida pelos homens e fortalecida em atividade pecaminosa, porque ela lhes foi muito bem-vinda. Durante decênios ainda vos enrubescereis diante disso, porque esta época de decadência se conservará em vossa lembrança ainda por bastante tempo, como uma carga repugnante. Estes são, por ora, fenômenos ainda misteriosos para a humanidade, cujos véus ainda levantarei numa época em que os seres humanos estiverem amadurecidos para poder compreendê-los, pois também eu atuo nisso incondicionalmente de acordo com a lei. A humanidade pode saber tudo através de mim, mas sempre falarei somente quando ela tiver se tornada apta para a recepção, através do amadurecimento interior. Esse processo se efetiva de modo inteiramente automático, como algo que se liga ou acende. Por isso, a humanidade saberá por mim também somente tanto quanto for capaz de assimilar, não mais. Disso, contudo, não precisais estar sempre conscientes, pois eu sinto intuitivamente o despertar interior e a movimentação do espírito, que é muito diferente da consciência diurna do raciocínio. E isso é que desencadeia minha palavra. Por isso também vos dou hoje, muitas vezes, aparentemente já muito mais do que podeis assimilar na realidade de modo consciente. O vosso espírito, porém, ao qual eu falo, assimila-o sem que saibais disso terrenamente. Assim,
parece como se eu desse já agora muito para tempos vindouros, ao passo que vosso espírito, porém, já o assimilou. Só que a compreensão da consciência diurna vos advirá mais tarde, talvez somente em decênios, de modo que apenas então sabereis aplicá-la terrenamente com inteira compreensão. Tão logo caminhardes espiritualmente de maneira vigorosa junto comigo, poderei revelar-vos a criação inteira. Depende sempre somente de vós, seres humanos. Por isso, permanecei vigilantes e ativos no espírito, para que eu de nada vos precise privar. Dou de bom grado e alegremente, porém sou atado à lei, porque eu mesmo não posso agir diferentemente. Permitido me é dar-vos na medida de vossa capacidade de recepção, e não mais. Mantende isso na lembrança. Aproveitai, por isso, o tempo enquanto eu estiver convosco, a fim de que nada percais. Guardai a minha palavra e utilizai-a. Ela vos pode dar tudo.